o espelho da humanidade, a Bíblia e a decadência moral da nossa era. Não há necessidade de olhar para manchetes de jornal sobre tsunamis ou conflitos distantes para encontrar os sinais do fim dos tempos. Basta olhar para o espelho, ou para a janela do nosso mundo, para ver a Bíblia sendo cumprida em tempo real. O verdadeiro termômetro profético não está nos céus, mas no coração da humanidade. As Escrituras nos alertam que, antes do retorno de Cristo, o cenário não seria apenas de catástrofes naturais, mas, de forma mais insidiosa e penetrante, de uma profunda e generalizada decadência moral. Vamos nos aprofundar nas palavras de Jesus em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Que retrato mais fiel da sociedade de hoje poderia existir? Vivemos em uma era paradoxal. Estamos mais conectados do que nunca, mas mais isolados e apáticos. As redes sociais, que prometiam unir o mundo, muitas vezes se tornaram palcos de ódio, julgamentos e superficialidade. As pessoas se relacionam por meio de telas, mas a empatia, o afeto genuíno e a capacidade de se importar com o sofrimento do outro parecem estar em extinção. O amor não esfriou apenas nas grandes cidades, ele se tornou uma commodity. Essa frieza se manifesta em incontáveis formas. Vemos a indiferença diante da pobreza, a banalização da violência e a normalização de comportamentos egoístas. O que antes seria motivo de indignação e mobilização social, hoje é apenas mais uma notícia passageira em nosso feed. O amor, que deveria ser o motor da nossa existência, foi substituído pelo imediatismo, pelo hedonismo e pela busca incessante por gratificação pessoal. Mas a Bíblia não para por aí. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3:1-5, pinta um quadro ainda mais detalhado e perturbador dos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-a a eficácia. Destes afasta-te. Cada palavra de Paulo parece ter sido escrita para o nosso tempo. Amantes de si mesmos e avarentos. A cultura do eu é a religião predominante. O egoísmo não é mais um defeito, mas uma virtude. A busca pelo sucesso a qualquer custo, a acumulação de bens materiais e o exibicionismo nas redes sociais são os novos mandamentos. Vivemos em uma sociedade que nos ensina a amar a nós mesmos acima de tudo, a ponto de o outro se tornar apenas um meio para atingir nossos próprios fins. O avarento de hoje não é apenas o que acumula dinheiro, mas o que acumula curtidas, seguidores e status social. Presunçosos, soberbos e blasfemos, a humildade se tornou uma raridade. As pessoas se gabam de suas conquistas, de sua inteligência e de sua superioridade moral. A soberba não se limita a indivíduos, mas se manifesta em movimentos e ideologias que se julgam donos da verdade, que cancelam e oprimem quem pensa diferente. A blasfêmia não é mais apenas o xingamento do nome de Deus, mas a profanação do sagrado, a zombaria dos valores e dos princípios que sustentam a vida digna. Desobedientes a pais e mães e ingratos. A família, a célula base da sociedade, está sob ataque. O respeito aos mais velhos e a autoridade parental foi corroído. A ingratidão se tornou uma característica comum, onde os benefícios e sacrifícios recebidos são vistos como direitos, e não como dádivas. A rebelião se tornou um sinal de libertação e autenticidade, minando a estrutura familiar e a transmissão de valores entre gerações. Sem afeto natural, irreconciliáveis e cruéis, voltamos ao ponto do amor esfriado.
O afeto natural, aquele laço de carinho e proteção que deveria unir famílias e comunidades, está em crise. A violência doméstica, o abandono de idosos e a falta de compaixão se tornaram paisagens comuns. A cultura do cancelamento, a polarização política e a incapacidade de perdoar mostram que a irreconciliabilidade não é a exceção, mas a regra. A crueldade, antes escondida, hoje se manifesta abertamente em comentários de ódio e em atos de violência impensáveis. Incontinentes, inimigos do bem e mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A falta de domínio próprio se tornou a norma. A busca pelo prazer imediato, seja por meio de vícios, consumismo ou de relações superficiais, substituiu a busca por um propósito maior. A verdade é relativizada para justificar os próprios desejos. O que é bom, justo e moral é atacado e desconstruído, enquanto o que é mau e pervertido é celebrado. As pessoas preferem a ilusão do prazer temporário a uma vida de princípios e a uma conexão com o divino. A espiritualidade se tornou uma ferramenta para o bem-estar pessoal, e não uma busca por santidade. A aparência de piedade é o que se vê na superfície, nas postagens edificantes, mas a eficácia, a real transformação do caráter, não existe. A relativização da verdade, além dos vícios e dos comportamentos, há um sinal ainda mais profundo. A relativização da verdade. Jesus disse em João 8,32: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Vivemos em um mundo pós-verdade, onde os fatos são menos importantes do que as narrativas. A mentira se dissemina mais rápido do que a verdade, e a desinformação se tornou uma arma de controle. A Bíblia, que se apresenta como a palavra de Deus, o padrão imutável de verdade, é atacada, ridicularizada e vista como um livro de mitos. A negação de Deus, do propósito da vida e do pecado é o auge dessa relativização. Se não há uma verdade absoluta, tudo é permitido e a moralidade se torna uma questão de opinião. O alerta final: destes afasta-te. A mensagem de Paulo não é apenas um diagnóstico, mas um alerta. A Bíblia nos mostra os sinais para que possamos nos preparar. A deterioração moral da sociedade não é um acidente, mas um cumprimento profético. A frieza, o egoísmo, a violência, a desobediência e a busca por prazer são os sinais que nos cercam diariamente. Eles nos confrontam, não apenas como eventos distantes, mas como um espelho de nossa própria condição humana. A grande questão não é quando o fim virá, mas sim o que faremos agora que estamos vendo o espelho. O texto não nos convida a apontar o dedo, mas a nos arrepender, a nos humilhar e a buscar a Deus. O amor de muitos pode ter esfriado, mas o convite é para que o nosso amor, o nosso afeto, a nossa fé e a nossa esperança se acendam com mais intensidade. A decadência moral é um sinal do tempo, mas a resposta da fé é a vigilância, a santidade e a proclamação da verdade. No final, não se trata de prever o futuro, mas de viver o presente com propósito. A Bíblia nos dá o mapa, e os sinais morais de nossa era nos confirmam que estamos no caminho certo. A frieza do mundo é o nosso chamado para ser o fogo, a escuridão é a nossa chance de ser a luz. A resposta para o espelho da humanidade não é a resignação, mas a esperança de que mesmo em meio à iniquidade, a graça de Deus é suficiente e que a sua palavra que nos mostra o fim é a mesma que nos sustenta até o fim.